resistor é o elemento que oferece resistência à passagem de corrente, conforme já vimos. A resistência de um resistor depende basicamente de 4 fatores. 3 deles são determinados pela chamada segunda lei de Ohm. Primeiro, depende do material do qual ele é feito. Cada material tem uma característica chamada resistividade. Os bons condutores têm resistividade pequena, os maus condutores têm resistividade grande. Além da resistividade, vai depender também do comprimento. Quanto maior é o comprimento, maior a resistência. Depende também da área de seção transversal. Quanto maior a área, menor a resistência. Então, de acordo com a segunda lei de Ohm, a resistência é dada por resistividade vezes comprimento sobre área. Por exemplo, se você pegar um fio muito fino, um fiozinho de cabelo, por exemplo, condutor, tá? Você pega um fiozinho de cobre da espessura de um fio de cabelo, aí com 30, 40 metros de comprimento. Se você colocar as 2 pontinhas dele nos buracos da tomada, ele vai esquentar um pouquinho, mas não passa disso. Por quê? Porque o comprimento é grande, a área é pequena, a resistência é muito grande, passa pouca corrente. Agora, se por um outro lado você pegar um fio que seja curto e grosso, você pega um fio aí bem grosso, mais ou menos aí com um palmo de comprimento, dobra o fio em U e enfia as 2 pontas na tomada. Não faça isso, é só uma experiência que o tio Chaban está falando, hein? Se você fizer isso, o fio vai explodir na sua cara. Tá? Pelo fato dele ser curto, comprimento pequeno, resistência grande. Aliás, desculpe, resistência pequena, falei besteira. Pelo fato dele ser grosso, área grande, resistência pequena. Um fio curto e grosso oferece pouca resistência à passagem de corrente. A quantidade de corrente que passa é tão grande que o efeito é terrível. Tá? Ele simplesmente pega fogo ali, vai sapecar a tomada, vai explodir, vai cair disjuntor, vai soltar fumaça, vai feder chifre queimado e o escambau a 4. Um outro fator, então, que influencia também a resistência é a temperatura. A temperatura faz variar a resistência, só que nós sabemos, mas como ela faz variar, isso aí já é outra história. Por exemplo, nos metais, normalmente, com raríssimas exceções, aumentou a temperatura, aumenta a resistência. Os não metais, não sabemos. Por exemplo, nos resistores a carvão, o aumento de temperatura provoca a queda de resistência. Então, o que você tem que saber é que a resistência depende da temperatura e nos metais a resistência aumenta com a temperatura. Então, só para relembrar, a resistência de um resistor depende da resistividade, ou seja, do material, do comprimento, da área de seção transversal e da temperatura. Nós temos a equação dos resistores, V igual a R vezes I. Aquela equação pode ser usada para qualquer resistor. Daquela equação você conclui, por exemplo, que R é igual a V sobre I. E isso funciona para qualquer resistor. Só que nós temos um resistor muito especial, que é o chamado resistor ôhmico. Resistor ôhmico é aquele resistor cuja resistência não depende da tensão nem da corrente, é constante. Então, olha só, hein? V igual a R vezes I não é a lei de Ohm. A lei de Ohm determina que a resistência é constante. O resistor de resistência constante, que não depende da tensão nem da corrente, esse é o resistor ôhmico. Como o gráfico desse resistor é uma reta, o gráfico VF de I que você vê no seu quadro, na sua tela, desculpe aí, é uma reta, esse resistor ôhmico também é chamado de resistor linear. Na prática, no seu dia a dia, além de nos diversos circuitos se encontrar resistores controlando corrente, nós também usamos muitos resistores em casa como aquecedores. Todo aparelho elétrico que funciona com aquecimento é um resistor. Chuveiro elétrico, ferro elétrico, torneira elétrica, aquecedor de água, qualquer aquecedor elétrico é resistor. Isso aí mais tarde nós vamos estudar com mais detalhes, é o chamado efeito Joule, mas vamos deixar chegar a hora. Resistores em série você obtém quando os coloca um atrás do outro, conforme você vê no seu desenho. Então, alguns detalhezinhos importantes. Primeiro, a corrente que passa em um, passa em todos. Segundo, se a corrente não pode passar em um, não passa em ninguém. Terceiro, a resistência equivalente é dada pela soma de resistências. E só um outro detalhezinho. Tem gente que imagina a corrente assim como sendo um bando de elétrons correndo feito loucos desvairados dentro de um fio. Não é bem assim não, hein? O elétron é devagarzinho. É bem devagarzinho. Então, por exemplo, quando um elétron entra numa ponta de um fio, na outra ponta cai um elétron. O elétron que caiu não é o mesmo que entrou,
Mas quando um elétron entrou num fio, todos os elétrons presentes nesse fio dão um passinho para frente. Então, apesar do elétron ser bem devagarzinho, a corrente, ou seja, o movimento do conjunto, é bastante rápido. Então, a corrente elétrica é simultânea, ela acontece ao mesmo tempo em toda a extensão do seu circuito. Ok? Então, resistores em série, todos são percorridos pela mesma corrente, a resistência equivalente é dada pela soma de resistências. A associação de resistores em paralelo é o que acontece quando nós os colocamos assim, conforme você vê, um ao lado do outro. A grande sacada para você reconhecer, por exemplo, se a ligação é séria ou paralela, se você tiver alguma dúvida, é acompanhar a corrente. Quando a mesma corrente atravessa todos, ligação em série. Quando a corrente é obrigada a dividir, ligação em paralelo. Quais são as características da ligação em paralelo? Primeira, todo elemento associado em paralelo tem a mesma tensão que o seu vizinho. Então a tensão é igual para todos. A corrente se divide. Se você somar a corrente em cada um deles, você vai ter a corrente total. E o inverso da resistência equivalente é calculado fazendo-se a soma dos inversos das resistências. Então, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e mais etc. Dois pequenos detalhes para quem não gosta de trabalhar à toa. Primeiro, se você só tem 2 resistores associados em paralelo, você pode calcular a resistência equivalente de uma forma muito mais simples matematicamente falando, ou melhor, dizendo que a resistência equivalente é o produto dividido por soma. Então, R equivalente seria R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E o outro macetezinho aqui também que quebra galhos homéricos, se você tiver um monte de resistores associados em paralelo, mas se forem todos iguais, você não precisa ficar fazendo contas à toa. Se eles são todos iguais e estão ligados em paralelo, a resistência equivalente é simplesmente calculada dividindo a resistência de um pela quantidade de resistores. Por exemplo, se você tiver 10 resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente é R sobre 10. Quando se fala em curto-circuito, você imagina alguma coisa querendo explodir, soltando fogo, princípio de incêndio, vamos chamar o bombeiro. Mas não é assim não, gente. Calma, relaxa, tá? O curto-circuito é perigoso em geradores. Nós vamos ver mais tarde. Mas quando você coloca um resistor em curto, ele simplesmente para de funcionar. Não queima, não solta fumaça, não explode, não acontece nada. Simplesmente para de funcionar. E o curto-circuito acontece quando você liga os 2 terminais de um resistor entre si através de um fio sem nenhuma resistência. A corrente elétrica tem 2 caminhos. Se passar pelo resistor, é claro, encontra resistência. Se passar pelo fio, não encontra resistência. Ora, a corrente elétrica passa toda pelo fio e o resistor fica a ver navios. Então, resistor em curto simplesmente não funciona. Então, tome cuidado, abra o olho. Quando você estiver resolvendo um circuito qualquer, fique de olho nos fios lisos. Fios lisos podem provocar curto-circuito. Podem. Não quer dizer que sempre vai acontecer, mas podem. Então, abra o olho, presta atenção. Galvanômetro. Parece uma coisa muito estranha, mas isso aí faz parte do seu dia a dia. A maioria dos relógios que você vê aí com ponteirinhos assim, marcando diversas coisas, são galvanômetros. Por exemplo, o velocímetro do seu carro é um galvanômetro. Aquele reloginho que marca o nível de combustível no tanque é um galvanômetro. Aquele reloginho que tinha na frente do seu tape deck antigo, lembra dele? Aquele antigão, com a frente assim de alumínio escovado. Tinham 2 reloginhos na ponta que ficavam pulando na frente, que ficavam assim com os ponteirinhos pulando feito loucos quando você botava uma fita para tocar ou para gravar, que você nunca fez a menor ideia de para que servia aquilo. Pois aquilo ali são galvanômetros, aqueles reloginhos são galvanômetros. O galvanômetro é utilizado, então, para se tomar medidas elétricas. Para nós, interessa o galvanômetro utilizado com 2 fins, como amperímetro e como voltímetro. Amperímetro mede corrente, voltímetro mede tensão. Se o amperímetro deve medir a mesma corrente que passa pelo resistor, ele tem que ser ligado em série. Essa é a condição para que 2 aparelhos sejam percorridos pela mesma corrente. Então, primeiro detalhe, amperímetro liga-se em série. Para que ele não afete o circuito, a condição necessária é que a sua resistência interna seja muito pequena. O ideal é que a resistência interna seja 0. Voltímetro mede tensão.
Para que dois aparelhos tenham a mesma tensão, tem que ser ligados em paralelo, então o voltímetro você liga em paralelo. E para que a corrente do resistor não se desvie para o voltímetro, a resistência do próprio voltímetro, a sua resistência interna, tem que ser muito grande, infinitamente grande, que é o ideal. Então, olha só, amperímetro e voltímetro são o mesmíssimo aparelho que é o chamado galvanômetro. Amperímetro mede corrente, voltímetro mede tensão. Amperímetro você liga em série, voltímetro você liga em paralelo. Amperímetro tem uma resistência interna muito pequena, voltímetro tem uma resistência interna muito grande.